Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco do novo livro do Mateus, que ele já fez vários outros livros também. O primeiro foi o Paz de Mia, né, Junto com junto meu com pai. o pastor João Gabassi. Fez também Vícios Socialmente Aceitáveis, Morte, uma Questão de Tempo, que é esse que eu estou na mão aqui. E temos agora o Pós-Demia, né, Presságios do fim. Presságio do Fim, que é isso que a gente vai falar bem breve dele, né? E então vamos começar aí. Vamos conversar um pouquinho sobre um dos capítulos, né? E para começar, Matheus, o que é apostasia? Perfeito. Então, um capítulo que a gente vai falar ele se chama A Grande Apostasia e o Vazio Espiritual, né? O que é apostasia? Apostasia é diferente do ímpio. As pessoas acham que o apóstata é a pessoa que não vai à igreja, a pessoa que não é da fé. Mas não, o apóstata é aquele que um dia foi da fé e saiu da fé, que ia na igreja e deixou de ir na igreja, que acreditava e deixou de acreditar, abandonou. Uhum. É o filho pródigo que de fato sai de casa, mas não retorna. Então, apostatar é abandono, é abandonar a fé, deixar a fé de lado. Então, isso seria a apostasia. E quando Paulo ele falou um pouco sobre isso, né, e ali em 2 Tessalonicenses 2:3, ele escreveu assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E quem seria esse homem do pecado? O homem do pecado, muitos interpretam que se refere ao anticristo, o famoso líder mundial inspirado, governado pelo maligno para oprimir a humanidade, perseguir os cristãos na reta final do grande desfecho do apocalipse final, né? da história da humanidade e o juízo de Deus. Mas aqui ele está falando homem do pecado e filho da perdição. Ele não usa a expressão específica anticristo. Então, quando ele fala homem do pecado, permita-me você que nos assiste conjecturar e aplicar para a nossa vida pessoal de que o homem do pecado não é apenas uma referência ao anticristo, mas um tipo de ser humano, Vitor. Um tipo de gente. O homem do pecado pode ser um tipo de gente, um retrato coletivo do homem contemporâneo, um retrato do que é a sociedade hoje em dia. Como são as pessoas, como elas vivem, como elas pensam, como elas agem. Essas pessoas elas são iníquas. A iniquidade ela é diferente da impiedade, porque a impiedade é praticar o mal. Já o iníquo, ele não só pratica o mal, ele planeja o mal e ele tem prazer. Isso é aperfeiçoa, né? E se aperfeiçoa nele. Ele tem prazer no mal, em permanecer no mal. Não é só cair na lama, mas é cair, deitar, rolar e desfrutar do lamaçal do pecado. Não tem intenção nenhuma, não tem vontade, não tem nenhum senso de arrependimento, de remorso, de culpa por estar vivendo em pecado. E acha que é normal. E às vezes, né, o Nico às vezes ele nem acha que é normal, mas ele não está nem aí. Ele simplesmente vive daquela forma. Então, hoje, né, como Paulo escreveu, né, viria, né, um tempo de apostasia e da manifestação do homem do pecado, filho da perdição. Então, ou nós somos filhos da luz ou nós somos filhos das trevas. Então, ser filho da perdição, então quem é o perdido? É o que errou o caminho, correto? Uhum. Ou você está indo por um caminho, ou você está perdido. Então, quem era chamado de os do caminho? Os do caminho, os cristãos. Os cristãos. No começo da igreja, eles eram chamados os do caminho, porque Jesus falou que é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem seguia Jesus era do caminho. Era assim que a igreja, nos primórdios, era conhecida. Então, os filhos da perdição são os que não são do caminho.
São homens realmente entregues ao pecado. Então é um reflexo do tipo de gente que vai estar habitando na terra quando o fim se aproximar. É isso que Paulo está falando aqui. Pode sim ser um reflexo da revelação do anticristo como um único indivíduo, mas também trata-se de um tipo de ser humano e de um comportamento coletivo do habitante terreno antes da segunda vinda de Cristo. Tá? E o interessante sobre isso é que tem um texto também que Paulo escreveu ali numa carta para Timóteo, tá? Que diz assim, ó, eu vou ler aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, ele está falando de novo sobre últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Ó, a conexão com a apostasia, com o homem do pecado e o filho da perdição. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, acabou os dedos da mão, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com o próximo, para com os bons, traidores, né? Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso encontra-se em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5. Então, esse conglomerado de características, de tópicos, de bullets, do que é o homem do fim dos tempos, o homem do pecado, o homem do filho da perdição, isso tudo vai refletir o que é ser iníquo, né? É um retrato do que é o homem da iniquidade. E aí a gente resumiu nesse capítulo do livro em 5 pontos principais. Não que os outros não sejam tão terríveis quanto, mas eu queria salientar aqui, por exemplo, ser amante de si mesmo, né? O que é ser amante de si mesmo? É ser egoísta, né? É o egocentrismo. O A centrismo. pessoa só pensa em si, né? Então, a pessoa não renuncia, ela não consegue amar o próximo. Ela sempre vai viver para o benefício próprio. Outro ponto, escravo do prazer. Aí quando a gente fala de prazer, a primeira coisa que as pessoas pensam muitas das vezes é a questão sexual, correto? Uhum. Só que não é só isso, né? Tudo que está relacionado ao prazer, a pessoa só faz aquilo que é gostoso, só aquilo que ela se sente bem, só aquilo que é confortável. Então, Só que é o direito e não quer o dever, né? exatamente, né? Então não é apenas sexual, ela é indiferente à verdade, ela distorce a verdade em favor do seu benefício próprio. Tá? E aí você tem também a religiosidade aparente, né? O religioso na aparência. Um santo dentro do templo, mas vazio de poder espiritual e morto na rua. Não consegue testificar o evangelho fora das 4 paredes do templo. Não consegue orar por ninguém, não consegue dar um testemunho, não consegue viver de fato, né, a fé fora da estrutura. Aí você tem o orgulhoso e o autossuficiente, que é aquela pessoa incapaz de reconhecer a soberania de Deus, a pessoa autossuficiente. Aqui entra também os ateus, né? Como o ateísmo ele vem crescendo nos últimos dias. Então, será que o ateísmo é de fato um reflexo da crença da pessoa ou é uma rebeldia? Eu não quero me subordinar a Deus, então eu prefiro acreditar que ele não existe. Isso aqui não é uma opção, uma saída para poder. Como eu não quero obedecer, eu vou fingir que essa regra não existe. Se Deus não existe, toda a Bíblia não tem sentido, toda a lei de Deus não tem sentido. O pecado é uma coisa que inventaram para doutrinar as pessoas. Então, é um homem autossuficiente, orgulhoso. O objetivo principal é não se subordinar à soberania de Deus. Né? E eu coloquei também a questão da irreconciliação. Né? Um ser humano irreconciliável. Não perdoa, não pede perdão, guarda rancor e vive ao modo comigo é assim, bateu, levou. Né? Já ouviu essa expressão? Ixi, Né? Então, são frase de barraqueiro. algumas características marcantes desse homem da iniquidade. Tem mais uma última aqui, desonroso a pai e mãe também. Né? Mas por que a irreconciliação dos sinais do homem da iniquidade?
A irreconciliação, é bem interessante você perguntar, porque sempre houve irreconciliação. Começou ali, Caim matou Abel, né? Então, desde do Gênesis, no começo da história da humanidade, catalogada na Bíblia, a gente já tem irmãos brigando, já tem traição. A história é repleta de casos de filhos que mataram o pai para poder assumir um trono, tanta coisa terrível que o ser humano faz. Mas essa irreconciliação marcada do homem da iniquidade, ela está muito relacionada não ao fato de, eu não gostei de você, da tua opinião, eu vou lá, eu brigo com você, eu te mato, eu passo a perna em você. Mas o fato de, às vezes, ficar num convívio de hipocrisia, onde eu convivo com você, mas eu não te amo, e eu finjo que eu te amo, e eu não libero o perdão, e eu fico ali guardando esse rancor, né, e a gente vê essa falta de... Esse rancor carregado, ele gera um peso, né, grande, e isso traz um problema de falta de perdão, e as famílias vão sendo destruídas por causa disso. Né? Ninguém dá o primeiro passo, né, um passo de humildade para desfazer as inimizades, aí os casamentos que poderiam ser restaurados acabam desmoronando, e essa falta de perdão dos indivíduos, né, é um sinônimo da obstinação deles de achar que não, eu estou certo, é o meu direito. Então, uma coisa está conectada com a outra. Então, a irreconciliação está muito ligada à irreconciliação do homem da iniquidade, da irreconciliação não do lado de fora da casa, mas dentro da casa, sabe? Porque o texto também diz que os homens eles seriam desonrosos aos pais e mães. Então, você vê hoje muito pais e filhos brigando, e o filho quer sair de casa, e o objetivo dele não é liberdade. O objetivo dele é libertinagem. Sim. Ele não quer sair para se sentir livre, ele quer sair para fazer as coisas erradas que dentro de casa ele não pode fazer. Escravo de si mesmo. E escravo de si mesmo, que vai cair também ali está suscetível às vaidades, às paixões terrenas, né? Então, assim... Paixões da juventude também. Oi? Paixões da juventude também. Sim, sim. Eles querem fugir da autoridade, mas não desejam assumir a responsabilidade. Então, assim, quem diz que liberdade é sair de casa e estar fora da cobertura do governo do pai, é um camarada muito conhecido da gente, chamado Satanás, né? O primeiro cara que falou isso, a gente tem que sair debaixo do governo do pai, e sair dessa casa aqui, ter nossa própria vida, nossa própria casa, nossa própria regra, foi Satanás. E com isso ele enganou 30% dos anjos. E aí depois foi e enganou a Eva, consequentemente isso chegou a Adão, e a gente está aqui até agora vivendo isso. Né? Então quem inventou esse discurso de desonrar pai e mãe foi o próprio Satanás, porque Deus é pai. Ele é o pai das luzes também, a Bíblia diz. Então ele criou, a gente pode até falar sobre isso um dia, né? Por que Deus, sabendo da rebelião de Satanás, o criou, né? Porque Deus, sabendo que o homem ia pecar, permitiu tudo isso, né? Isso entra muito no livre-arbítrio, né? Eu não sei, a gente já fez um vídeo sobre isso, né? De livre-arbítrio e prestação? Sobre livre-arbítrio, não só sobre livre-arbítrio, já fizemos? Não, só esse não. O que a gente chegou a falar para falar sobre livre-arbítrio. O que a gente falou era de salvação, daí a gente falou um pouco de Armínio, de Calvino, mas falou um pouco do livre-arbítrio, mas não como tema principal. E assim a gente tem, né, para reforçar o texto de Efésios 6:2, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Efésios 6:2, ele só está, na verdade, reforçando um dos 10 mandamentos. Tá? Então, uma das características do homem da iniquidade, o filho da perdição, é a irreconciliação, e principalmente relacionado ao ambiente familiar. Né? Mais um texto aqui de Gálatas 6, 9, 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, esse texto vai usar a expressão domésticos da fé. E quando a gente fala de domésticos, a gente está falando de
Que é de casa. De casa, de família. Tá? Então, assim, tá tudo correlacionado. A desonra ao pai e mãe, a irreconciliação e a necessidade de fazer bem, principalmente aos domésticos da fé. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os de dentro da sua casa? Porque, infelizmente, a gente tem, às vezes, uns dados muito tristes de filhos de pastor, filhos de líderes religiosos, né, de pessoas da fé, que estão presos, que se desviaram, que estão vivendo uma vida de libertinagem, porque às vezes houve uma preocupação tão grande em cumprir a agenda ministerial e se descuidou da principal agenda, que é o verdadeiro e principal ministério de todo homem: ser pastor, e a esposa como pastor auxiliar do seu marido, né, da sua própria casa, de cuidar primeiro dos seus. Você tem que também fazer discípulos do lado de fora, mas você tem que cuidar dos seus, né, dos que estão mais próximos. Né? Então tudo isso está conectado. Quando a base da família ela se rompe, toda a sociedade se desfaz. A família é a base da sociedade. O ataque do maligno, quando você vê um vídeo imoral, quando você vê um conteúdo que inspira a agressividade da criança, da violência, ele não tá instigando para ser imoral, instigando para ser violento ou para mentir. Tudo isso são as consequências do pecado e as armas para a destruição da família. Então, a imoralidade, né, a lascívia, a ira, a ganância, o egocentrismo, são as armas de Satanás com o objetivo de destruir a família. Essas coisas não são o objetivo, essas são as armas para o objetivo. O objetivo principal é a família, porque a família foi o primeiro ministério que Deus constituiu. Deus constituiu o homem e a mulher, e depois crescei e multiplicai. Então, se você não tem família, você não tem cristianismo. E como é que você vai explicar, como é que uma criança vai ter a referência de que Deus é pai, sendo que ela não teve um pai? Sendo que o pai dela está preso, sendo que o pai dela é um bandido. Sendo que a própria mãe dele fala mal do pai dele. Então, é um ataque que não é ao homem, não é a mulher, não é a criança, é a família. Acaba muito reverberando no indivíduo homem masculino, homem, pelo fato de, como Deus assim o fez, o homem ser o cabeça, mas não para subjugar a mulher, mas para proteger a mulher. E a mulher não para usurpar o homem, mas para apoiar o homem, ser um alicerce e o ajudar a manter-se de pé. Que isso significa ser submissa. Isso significa ser submisso, estar engajado em uma missão. Nós somos, como igreja, submissos a Cristo, porque nós estamos engajados na missão de Cristo. Se é que de fato estamos. Que é um dos pontos, né? A apostasia, abandono da fé, né? E o esfriamento espiritual, né? Acho que era isso ali que a gente citou. Então, são várias coisas. E dando sequência, mais um ponto é o hedonismo. Você sabe o que é hedonismo? É a pessoa que procura prazer a todo custo, né? Que tá ligado com o egoísmo também. O hedonismo, ele é uma ideologia, um pensamento que ele surgiu na Grécia Antiga, ali com um pensador chamado Arístipo de Cirene, tá? E ele desenvolveu ali várias vertentes. E a gente tem duas principais, que é o hedonismo ético, que está ligado a como alcançar, buscar, atingir o prazer. O hedonismo como uma meta, né? O prazer como uma meta. E o hedonismo psicológico, que é o prazer não como uma meta, mas como uma característica natural do ser humano. O ser humano nasceu para viver subordinado naturalmente, movido ao desejo, à satisfação do seu prazer. Então são duas linhas que estão relacionadas ao prazer. Uma como um objetivo e outra como uma causa, a essência do que é o ser humano. O ser humano é movido ao prazer. Das duas formas, a gente sabe que está errado, porque Deus avisou para Caim, né? Cuidado para que o teu desejo não te domine.
E a gente tem isso de forma, não sei se eu posso dizer explícita, mas o texto ele leva um entendimento para isso em Isaías 22:13, na Bíblia, que tem um versículo que diz assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, poxa vida, se eu tenho uma guerra para enfrentar amanhã, eu não devia estar preocupado em comer e me embebedar, porque amanhã vai ser difícil, então eu vou ter o meu prazer aqui. Tem gente que pensa assim: não, eu não vou guardar dinheiro, porque por que eu vou guardar dinheiro? Amanhã não sei se eu estou vivo, então bora beber, bora farrear. É só um exemplo, né? Então são pessoas que vivem o aqui e agora, porque o importante é ser feliz, o importante é ter prazer, o importante é isso, é o hedonismo, é essa busca pelo prazer a qualquer custo, né? Então, essa linha do hedonismo, ela está muito presente dentro da sociedade atual. Você tem frases de efeito como se é gostoso que mal tem, meu corpo, minhas regras, permita-se, viva a sua vida, o importante é ser feliz. Isso aí está em comercial de banco, né? De uma forma sutil, assim, parece a serpente falando, com voz mansa, em uma brisa, e um casal de idosos num balanço, assim. Tá? E o veneno da serpente sendo dilacerado. Inclusive, esse pensamento é uma das bases do satanismo. É verdade. E aí a gente cai, automaticamente o hedonismo vai puxar um gancho para algo chamado relativismo moral. Porque se o importante é ter prazer, então a moralidade ela é relativizada. Concorda? Então, para eu ter prazer a qualquer custo, eu preciso relativizar a moral e adequá-la ao que é interessante para mim. Mas é que interessante, até uma pessoa imoral, ela acaba construindo uma linha de raciocínio em que ela defende que o erro dela é aceitável. Então, até no mundo dela, na cabeça dela, ela cria algo que seja moral, nem que seja para se defender, porque ele não quer se sentir sujo. Ele fala: não, pelo menos eu não estou fazendo tal coisa, pelo menos estou fazendo aquilo. Não estou roubando, não estou matando ninguém. Daí ela acaba criando a própria moral dela para tentar sair ilesa da punição. Então o hedonismo, viu como ele encaixa automaticamente no relativismo moral? Porque o homem ele começa a criar a sua própria verdade, né? E a verdade ele é uma pessoa. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Então a verdade ela é uma pessoa. Uma pessoa porque o que essa pessoa falou, né? O que ela apresentou para nós, vindo do Pai, né? Então, aí a gente tem mais uns textos para citar. Você tem aqui Juízes 21:25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Isso na época de juízes. Relativismo moral. Não tinha rei em Israel, o povo desviado. Meu corpo, minhas regras. Eu boto a minha cerca aqui, se não gostou, a gente resolve na espada. Então, cada um por si, né? Olho por olho, dente por dente. Então, essa relativização, ela correu conceitos como família, justiça, moralidade e até mesmo a noção do que é e o que não é pecado. Você relativiza tudo de acordo com o seu prazer. Então, o relativismo moral conecta com o hedonismo, que vai conectar com a desobediência aos pais, que vai conectar com a reconciliação. Então, você vê que é um abismo chamando o outro. E a pessoa vai cada vez numa camada mais profunda do pecado, né? E 1 João 5,19 já vai dizer: o mundo jaz do maligno. Então, tá tudo mergulhado nessa paixão do eu, né? Essa idolatria. E aí, falando de paixão do eu, a gente tem que falar daquela palavrinha clássica, vaidade. Eclesiastes fala muito sobre vaidade, né? Vaidade e vaidade, tudo é vaidade. E eu escrevi aqui, eu gostaria de ler exatamente a nota que está escrito aqui no texto, que é o seguinte: a vaidade é pregada com um vigor pentecostal invejável. O corpo se tornou o altar, a estética virou religião e a autoimagem um deus. E as redes sociais são as catedrais da vaidade, onde cada selfie é um sacrifício oferecido ao Deus da aprovação. Né? Então, o homem vê o exterior,
porém o Senhor vê o interior. 1 Samuel 16, 7. Enquanto o homem está preocupado com a sua autoimagem, que é algo visível, aquilo que ela vê no espelho, agora o homem que é segundo o coração de Deus, o homem que é guiado pelo Espírito, ele não está preocupado com aquilo que é visível. Pelo contrário, ele deseja enxergar em si mesmo a imagem, o reflexo do Deus invisível, que é citado lá em Colossenses. Que ele, o Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então a vaidade está preocupada com o que é visível. O espiritual, a pessoa de fato convertida cristã, está preocupada com aquilo que é invisível. A pessoa, quando ela é muito pequena, ela quer aparecer muito. Quando ela é muito grande, ela se torna tão grande que ela fica invisível, de tão grande que é. Que tudo acaba tá dentro dela. Em vez de ela estar tendo que estar em tudo, todas as coisas convergem para ela. Então, a Bíblia diz que os sinais, eles seguiriam aos que creem. Então, quando você se torna tão cheio de Deus, você para de correr atrás das coisas, porque você está tão cheio de Deus, e Deus é a plenitude, as coisas começam a correr atrás de você. E assim vai. A gente já está caminhando para o final. A gente tem a questão da idolatria também, né? Porque isso gera uma idolatria automaticamente, né? É um poço de vaidade e de idolatria. A rede social é um poço de vaidade e idolatria. As pessoas ali são alimentadas por isso, né? E você tem filtros de inteligência artificial para aparentar mais juventude, fazer a maquiagem virtual, alargamento dos ombros, realce do busto, afinamento da cintura, entre outras distorções digitais, ou seja, não são reais, voltadas à exaltação do pessoal. Então, esse totem de adoração, o perfil é isso. É um altar a si próprio. E a Bíblia fala que o homem da perdição, ele exigiria culto a si mesmo. Que ele, né, se assentaria num trono como se fosse Deus. E as pessoas, elas querem ser idolatradas. Elas querem curtidas, elas querem likes, elas querem comentários, elas querem ser melhor do que a outra. Elas estão ali preocupadas com o seu eu. Então, não deixa de ser, se você não saber dosar isso na tua mente para que não te governe, você use da forma correta, a rede social, além de causar um vício dopaminérgico e de comparação que você nunca vai alcançar, né, uma satisfação plena, sempre vai ter alguém mais bonito, mais jovem, mais rico, mais inteligente do que você, que performa melhor do que você. Então, isso é uma coisa doentia. E é vaidade e idolatria pura. Por isso que dá tanto certo. Porque as pessoas estão cheias de si mesmas. E aí, a gente está chegando no final, não queremos prolongar muito também. Tem um texto aqui, Romanos 1, 21 e 22, diz assim: porque havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos. Então as pessoas elas vão se desvanecendo ali, o coração delas vai se obscurecendo, e elas não percebem a loucura que elas estão, e elas param de glorificar Deus e começam a glorificar a si mesmas. Tá? E isso vai cair na religiosidade aparente também, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que mais tem também é cristão cheio de si mesmo, querendo aparecer. Até aparecer para dentro do ministério, para dizer quem é mais usado por Deus, quem canta melhor, quem toca melhor, quem prega mais, o ego espiritual, né? Um ego espiritual. Então, isso é contraditório, porque não existe ego espiritual, né? Ego espiritual. Relacionado à espiritualidade. É uma maneira da gente expressar, né? Expressar, Mas não tem como uma pessoa ser espiritual e ser cheia de si mesmo. Né? A não ser que seja espiritualidade ruim, né? Voltada ao outro lado. É o Darth Vader. Isso, o lado escuro da força. Então, assim, no Brasil, né, falando um pouco sobre a questão da religiosidade aparente também, eu quero fazer uma crítica, que isso também está no livro, e não é nada contra, porque existem igrejas que são uma bênção dessa forma, e com essa nomenclatura, mas hoje virou modinha frequentar uma church.
Uhum. Né? Ah, eu vou na church. Não vou na igreja, eu vou na church. E aí essa church, a pessoa só vai numa church se essa church tiver um som classe A, Foi instagramável. instagramável, né? Tiver luzes, fumaça, uma Aquelas banda asinhas top. que a pessoa fica no Né? meio. Então, e assim, ela é tão de Deus que ela se diz cristã. E se você falar que ela é crente, ela, não, eu sou cristã, eu sou cristão. Qual o problema de ser chamado de crente? A pessoa não percebe a vaidade que tem nisso. Porque a palavra crente é uma palavra mais simples. Né? Ele fala assim, é o crente. O crente se já imagina a irmãzinha do coque. Né? O jovem não é crente, ele é cristão. Qual o problema de, não, eu sou crente. Sou automaticamente mais careta, mais antiquado, mais antigo. E a pessoa não quer ser chamada de crente, ela quer ser chamada de cristão. Eu sou cristão, eu sou crente. Aí ela vai em todos os eventos midiáticos da igreja. Mas se chamar ela para ir na casa de madeira quebradinha da irmã do coque, que não vai ter música, não vai ter nada, só vai ter uma irmã lá cheia de Deus, que inclusive pode revelar alguma coisa da vida dela, ela não vai. Ela não quer esse tipo de coisa. Reunião de oração, casa simples, pão com manteiga, mão dando a mão para orar e joelhando no chão e língua estranha e sei lá mais o que pode ser que aconteça. Eu não quero esse negócio, não. Meu negócio é ficar aqui brisando com o olhinho fechado, a luz baixa, luzes. Então a E não religiosidade tem aparente problema, seria entendeu? A essa. pessoa pode até frequentar a igreja assim, mas tem que ter uma palavra de Deus ali, tem que ter um ensinamento e tem que ser mais tutano, não pode ser também só uma mão com açúcar. Essas pessoas têm raiz para ser crente assim, na simplicidade também? Esse é o ponto, entende? Esse é o ponto. A gente tem que ser tão sofisticado ao ponto de conseguir frequentar e engrandecer a Deus nas coisas mais simples. Porque se perseguir a igreja e não tiver mais isso aí, a pessoa vai fazer o quê? Vai parar de ir pra igreja? Então, muito que aconteceu na pandemia, por isso que esse livro é pós-pandemia, para falar o que aconteceu com a sociedade, principalmente Depois. a sociedade que se diz cristã, da fé cristã, depois da pandemia, né? O que a gente aprendeu, se é que aprendemos alguma coisa, se é que mudou alguma coisa, o que piorou, o que melhorou. Então, é um reflexo da nossa sociedade atual e o Presságios do Fim, que é o subtítulo do livro, evidencia o que nós profetizamos com o título desse livro. Estamos vivendo um tempo que antecede a volta de Cristo. Não dá para marcar data, não dá para dizer que vai ser assim, vai ser assado, mas há muita coisa de análise também apocalíptica de fim dos tempos nesse livro, tá? Porque a gente está vivendo um tempo perigoso, que é o tempo de quem é sujo, suje-se ainda, quem é limpo, limpe-se ainda mais. E a tal da porta da graça, que o pessoal usa esse jargão, né? A porta da graça está fechando, digamos assim, né? Usar o jargão aqui. Então a gente tem que tomar cuidado. Então é um convite para a gente refletir e colocar a nossa vida com Deus em dia. Porque a gente está correndo um sério risco. São presságios do fim. Presta atenção. As dores do parto. Estamos nas dores do parto. Ou estamos só com cólica. Não estamos grávidos, né? Porque a gravidez necessariamente tem que estar relacionada, né, a um matrimônio. Se é que a gente está casado com Cristo, como igreja, ou a gente só está com uma cólica. A gente está de TPM espiritual. Então é um ponto para reflexão. Esse é o objetivo principal. Não adianta manter a estrutura física, mas deixar de ser edifício de Cristo. A Bíblia traz essa comparação, que Cristo é um edifício, nós temos que fazer parte desse alicerce. O maior perigo não é identificar o anticristo quando ele vier, mas perceber o quanto dele já habita dentro dos nossos corações. E a gente tirar ele o quanto antes da nossa vida. Para que o anticristo não seja eu, não seja você. Não sejamos hipócritas, loucos, virgens loucas, sem lamparina, sem azeite, não está queimando. Só tem uma lamparina dourada, linda, maravilhosa, mas não tem azeite, não tem chama acesa. Né? Noivas com a veste suja. Aí eu vou
citar mais um trecho do livro, ler aqui para vocês. Como é difícil atualmente ver uma mulher que se preocupa mais com a beleza interior do que com sua aparência física. Como é difícil ver um homem desapegado de sua performance. Pense nisso com urgência. Então a irreconciliação, a desonra, a busca insaciável pelo prazer, o desprezo pela verdade e a religiosidade sem vida são sinais de que a humanidade caminha para a apostasia. Caminhamos para a apostasia. Não estamos todos apóstatas, mas nós caminhamos para isso. Estamos vivendo tempos de um evangelho superficial. Na verdade, não existe evangelho superficial. Se é superficial, não é evangelho. De uma espiritualidade superficial, né? De uma vida religiosa, mas não de fato devota a Deus e o seu Cristo. Tá? 1 Timóteo 6,11 diz: mas tudo, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E para fechar nosso bate-papo de apenas um trechinho do livro, desse capítulo, eu vou ler um último texto e terminar aqui com um versículo e mais 4 coisas para a gente meditar por esses dias. O homem do pecado vive para si. O homem de Deus vive para Cristo. O primeiro colhe o vazio. O segundo colhe a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E ressalva, o principal ídolo somos nós mesmos. E aqui vai a exortação final desse capítulo. Orar, vigiar, discernir e permanecer. Orar, vigiar, discernir e permanecer. Com esses 4 conselhos, nós encerramos, pelo menos da minha parte aqui. Acredito que por hoje está ok esse vídeo. E agradeço a tua audiência, a tua participação. Curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal. Segue para apoiar o canal. E que a paz esteja com você.